Olá, tudo bem? Aqui quem fala é André Gobetti, coach financeiro. Seja muito bem-vindo aqui à primeira aula do curso de Planejamento Financeiro IMAN. Nesta primeira aula eu irei falar sobre crença do dinheiro. Aí você deve estar se perguntando, mas André, o que a crença do dinheiro tem a ver com planejamento financeiro? Tem tudo a ver. Por quê? Quantas vezes você começou a colocar no papel o planejamento financeiro e você não terminou? Quantas vezes você colocou como propósito de você começar a cortar gastos, economizar, pensar no seu futuro e você não o fez? Por que será? Eu vou te responder essa pergunta. É por causa da crença limitante que você tem em relação ao dinheiro. E inconscientemente você nem sabe que tem essa crença. Por quê? Eu vou explicar para você. Quando nós somos crianças, nós, no nosso meio familiar, ouvimos muitas coisas que isso nós carregamos para o resto da vida. Coisas positivas, coisas negativas. Em relação ao dinheiro, é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você quando criança ouvia que dinheiro não presta, que só tem dinheiro quem tem dinheiro, essa crença negativa, essa palavra negativa ficou gravado no seu inconsciente, que é o nosso software mental. Você cresceu, você começou a trabalhar, ou você tem seu próprio negócio. O que acontece? Você trouxe para dentro de você aquela coisa que você ouviu quando criança. Então, que dinheiro não presta, que só tem dinheiro que tem dinheiro. E o que acontece? Quando você recebe o seu salário ou os seus ganhos como empreendedor, o dinheiro desaparece. E você não consegue comprar as coisas que você deseja, você não sai do vermelho, você não consegue se planejar a curto, médio e longo prazo e você vive uma bola de neve com os cartões estourando, limite e essa vida e você consegue cada vez mais se mergulhar nas dívidas e o que acontece? O seu emocional está extremamente abalado. Viu como que uma crença negativa pode afetar a vida financeira? Então, o que faz com que você não consegue mudar essa crença negativa? Eu vou te explicar. Nós temos 3 cérebros. Isso mesmo que você ouviu. A neurociência, ao longo dos anos, descobriu que nós temos 3 cérebros. O reptiliano, o límbico e o neocórtex, que é o racional. O reptiliano é mais ou menos nessa região aqui, entre o ouvido e aqui essa parte aqui de trás da medula aqui. Bem aqui nessa região fica a parte reptiliana. É o cérebro do instinto, da sobrevivência. Por exemplo, você vai atravessar um farol, uma faixa de pedestre, o farol está vermelho para o motorista. Quando você está atravessando, de repente vê um motoqueiro ou vem um motorista e não percebe que o farol fechou. E quando você está quase para atravessar, você dá um salto para trás ou você sai correndo para frente. O que faz você ter esse instinto de sobrevivência é justamente o cérebro reptiliano. Porém, a relação dele com o dinheiro é da zona de conforto. Ele não gosta de mudança. Então, do jeito que tá bom, eu pago uma continha aqui hoje, o mês que vem eu pago outra, assim tá bom, eu vou empurrando com a barriga, eu vou me procrastinando. Então, ele não gosta de mudança. Então, de repente, você não conseguiu fazer planejamento porque ele não quer mudança. Vamos para o segundo cérebro, o cérebro límbico, que é mais ou menos nessa região aqui, entre o neocórtex, que é essa parte de cima, com o reptiliano. É mais ou menos nessa região aqui. Ele é o emocional. É o do amor, é do aprendizado, é da raiva, é do sentimento. E é justamente essa parte do cérebro que as grandes empresas de marketing, de publicidade, atacam com seus produtos e os seus clientes. Então você pode ver que todas as propagandas têm um viés de emocional, tem um viés de apelação, por quê? Justamente a parte emocional. Se você não está bem emocionalmente, o que acontece? Você vai no shopping passear, aí você não vai comprar, aí você dá um passeio. O que acontece? Você vê uma loja que está com desconto, você nem precisa daquele produto naquele momento, você vai lá e compra. Quando você sai da loja, vem aquele pensamento ali, aquela culpa, dizendo, nossa, mas por que eu comprei isso agora? Não era para eu ter comprado, não era para ter gastado, era para ter segurado, por quê? O seu emocional falou mais alto. Essa parte emocional do seu cérebro falou mais alto. E se você não está bem emocionalmente, você vai descontar comprando. E vou falar agora da última parte do cérebro, que é essa aqui, ó, a parte mais de cima aqui, que é o racional, o neocórtex. É ele que é o responsável para você tomar as decisões
calculadas em relação ao dinheiro. Ele que faz com que você comece a planejar curto, médio e longo prazo. É ele que começa a mostrar para você onde você vai investir o seu dinheiro, onde você vai guardar o seu dinheiro, como você vai realizar o seu sonho. Mas o que tem a ver, você vai perguntar para mim agora, isso que você está falando sobre de cérebro reptiliano, cérebro límbico, cérebro racional, com a crença do dinheiro. Tem tudo a ver. Por quê? Essa crença surgiu lá na sua infância, ficou gravado no seu software mental. Você cresceu. Aí você entrou na zona de conforto, porque você entrou no círculo vicioso das dívidas. Ah não, aqui tá bom, eu vou empurrando para cá, vou empurrando para lá. E o emocional desequilibrado. O que acontece? Você não se planeja, você não pensa a curto, médio e longo prazo e você não começa a pensar no seu futuro. Então você vive numa zona de conforto. E essa zona de conforto, quem que mais gosta dela? O cérebro reptiliano. E o emocional faz o quê? Age por impulso. Você vai lá e compra. Acabou. Mas depois vem a razão e diz, por que eu fui comprar isso se eu não precisava? Eu era muito emocional. Eu vivia na zona de conforto. Antes de eu fazer o coach financeiro, eu gastava muito. Eu não tinha equilíbrio. Mas quando eu fiz o coach financeiro, depois quando eu comecei a mergulhar mais na vida financeira, a ler livros, a ver pessoas de sucesso, eu percebi que eu poderia traçar uma outra meta. E aí eu comecei a pensar mais lá na frente, no meu futuro, do que naquela parte do prazer, de comprar por prazer. Estou falando aqui, não é que para você não comprar mais nada, não é isso, mas é para você ter cautela na hora de comprar. É para você primeiro sair do vermelho. É para você, após esse curso que você está fazendo aqui comigo, você sair do vermelho. Você aprender cada etapa. A crença do dinheiro, o mindset financeiro, né, mentalidade financeira, que vai ser a próxima aula. A terceira aula que vai ser planejamento. Você vai entender um pouco mais sobre planejamento. A quarta aula que eu irei falar sobre a regra 9x1, orçamentos. E o último que é ação. Então veja, é uma etapa atrás da outra que vai fazer você mudar da crença negativa para você aprender a tudo aquilo para chegar aonde você quer, que é realizar seu sonho e sair do vermelho. Então, essa crença, como que você vai identificar ela? Eu vou dar agora o passo a passo para você identificar essa crença. Primeiro, você vai tirar um tempo, vai pegar papel e caneta na mão e você vai começar a refletir ali tudo aquilo que você ouvia negativo em relação ao dinheiro quando criança ou até mesmo aí já depois de adulto você tem essa crença dentro de você. Você vai marcar no papel. O que vier você marca. 3, 4, 5, 10 crenças negativas. Marca no papel, de um lado. Do outro lado, você vai escrever para cada crença negativa 50 vezes uma crença positiva. Então, por exemplo, dinheiro não presta. Então você vai escrever no outro lado, em outro papel, 50 vezes dinheiro é bom. Depois, para outra crença negativa, a mesma coisa, 50 vezes a crença positiva. Por quê? Isso é uma técnica de PNL, Programação Neurolinguística. Você vai reprogramar a sua mente com uma crença positiva. Então você vai tirar aquela crença negativa que você ouvia quando criança para uma crença positiva. Então você vai fazer isso por quanto tempo, André? Você vai perguntar. Você vai fazer isso durante 2 a 3 meses. Por quê? É o prazo para você reprogramar a sua mente. Então quando você faz esse exercício todo dia, você vai fazer esse exercício todo dia, você vai tirar um tempo. Então, para cada crença, você vai escrever 50 vezes. Então, vamos pegar um exemplo que você escreveu 10 crenças negativas. Então, você vai escrever 500 vezes a crença positiva para cada uma delas. Então, dinheiro é sujo? Dinheiro é bom. 50 vezes. Dinheiro só traz tristeza? Dinheiro proporciona muita felicidade. 50 vezes. Dinheiro só tem dinheiro quem tem dinheiro? Todo mundo pode ter dinheiro. Então, para cada crença negativa, você vai escrever 50 vezes. Então, se for 10, vai ser 500. Se for 5, vai ser 250. Então, você vai escrever para cada crença negativa, 50 vezes uma crença positiva. É o prazo de 2 a 3 meses para você reprogramar a sua mente e a sua crença negativa para positiva em relação ao dinheiro. Esse é o passo essencial para você mudar a sua crença que você tem em relação ao dinheiro de uma maneira negativa para positiva. Por quê? Na próxima aula eu irei falar sobre mentalidade financeira, mindset fixo, mindset de crescimento, para que ela venha complementar esta aula. Então, você identificou a crença negativa em relação ao dinheiro, você fez o exercício de reprogramação mental, que é você ali se fazer o propósito. Então você já está começando a construir um caminho de
mudança de hábito financeiro. Então, você vai começar a sair do hábito financeiro ruim para o hábito financeiro bom. Por quê? Você está usando mais essa parte aqui do seu cérebro, que é o quê? É a parte da mudança, é a parte de calcular aquilo que você quer. Você vai começando a sair da zona de conforto e você vai começando a usar mais a parte racional. Então, para lidar com dinheiro, é preciso você entender essa crença negativa que você tem. Infelizmente, no Brasil, nós não temos educação financeira. Começou agora, aos poucos, alguns colégios começaram a introduzir aí educação financeira, mas a grande maioria das pessoas não tiveram, como eu também não tive na minha infância e também na escola, uma educação financeira. Principalmente em casa, os pais não falam sobre dinheiro, sobre poupança, sobre cortar gastos, sobre ter um equilíbrio financeiro. Mas, aos poucos, agora o Brasil está começando aí a seguir aí os países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Europa, no qual trabalha-se aí a parte de planejamento financeiro. Então, nesta primeira aula, eu estou agora esclarecendo para vocês como que é a crença do dinheiro. Então, você vai agora fazer esse exercício e ficar esperando a próxima aula. Da minha parte aqui, fica um forte abraço no seu